ao albedrio do órgão central detalhar a forma. Não, não fica ao albedrio, ele tem que detalhar conforme está previsto na lei. Então, letra A, errado. Letra B, os vestígios só podem ser coletados no decurso do inquérito policial. Não. Lembra que eu comentei com vocês que a ideia, o processo vai acontecer. E quando o processo estiver correndo, já tiver finalizado o inquérito policial, pode o juiz solicitar uma nova prova, uma nova perícia, e aí você tem que voltar para os vestígios. C, é proibida, essa para mim é a melhor, gente. É proibida a Essa é a entrar em certa, locais. Oi? eu acho que essa é a correta. Pronto, vamos lá. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação do perito responsável, certo? Sendo tipificada como abuso de autoridade a sua realização. Rapaz, durante a aula, desde aí não falou de abuso de autoridade, mas falou em uma outra coisa que está no artigo 108C, parágrafo 2º, sendo tipificada como fraude processual à sua realização. Não é abuso de autoridade, é Outra pegadinha. fraude processual. Isso, tá vendo? Agora veja, ó, 158 C, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, tá vendo? Então tá tudo na norma, gente. O descarte é o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Lindo. Artigo 158-B, inciso 10. É justamente isso aí. Artigo 158-B, inciso 10. Já, gente, tranquilo? Vamos lá. Questão 3. São 15, tá? Já para vocês ficarem tranquilos, são 15. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em algumas etapas. Assinale a alternativa que não corresponde a nenhuma dessas etapas, conforme expresso no Código de Processo Penal. Reconhecimento, coleta, fixação ou incineração. Começou. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Pessoal, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em algumas etapas. Assinale a alternativa que não corresponde a nenhuma dessas etapas, conforme expresso no CPP. Veja, ele já está dizendo aqui o seguinte: olha, existe uma previsão lá no CPP. Qual desses está diferente da previsão do CPP?
que é que tem que fazer? Aí Pablo foi lá, pegou o CPP, abriu o CPP e achou o 158B. O artigo 158B diz assim: a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas, que a gente viu na aula da semana passada, na primeira aula. Um, reconhecimento. Ó, letra A, já fui. Dois, isolamento. Três, fixação. Letra B, tá aqui. Quatro, coleta. Cinco, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Quem que não está aqui? Incineração. Letra D. Tá? Não é incineração, é descarte. Tá? Não é incineração, é descarte. Então, letra D de dado. Parabéns para quem acertou, mas essa foi fácil, né, gente? Essa foi bem fácil. 4. A cadeia de Ô, custódia. só um instantinho, antes de entrar na 4, a Ó, B, a questão 2 foi D também, não foi? Tem a questão DDD. 2 foi D também, foi. DDD. DDD, é. Tá ok, obrigado. Só para tirar a dúvida. Ok. Vamos lá. 4. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em várias etapas, sendo a fixação uma delas. E, de acordo com o Código de Processo Penal, significa a tenacidade comprovada por laudo pericial, taxar determinado vestígio com uma certeza de veracidade dos fatos, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografia, filmagem ou croquis. Ato formal de transferência da posse de vestígio que deve ser documentado com informações referentes ao número de procedimento. O procedimento referente à liberação de vestígios. Tem uma letra E aqui que eu acabei botando. Procedimento referente à liberação de vestígios. 2 minutos e meio, começando. 3, 2, 1, vamos lá. Pessoal, e aí? Letra C, letra C, letra D. Vamos lá. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em várias etapas,
sendo a fixação uma delas. De acordo com o CPP, significa. Veja, o que que ele quer saber aqui? Ele quer saber o que é fixação para o CPP. Então, o que que vocês estão fazendo? Vocês abriram lá o Código de Processo Penal. Vocês já sabem que as etapas do Código de Processo Penal, desculpa, as etapas da cadeia de custódia no CPP está no artigo 158b, foram até lá. E aí chegaram lá, vocês viram que o inciso 3 diz o seguinte: 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. E a sua posição na área de exames podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Gente, letra D de dado. Oh, desculpa. Eu acabei. Estava tudo D. Nossa, letra C. C de casa. O que é que está errado na letra D? Ó? Ato formal de transferência da posse de vestígio que deve ser documentado com informações referentes ao número do procedimento. Gente, o que que é isso aqui? Isso aqui é o recebimento. Isso é o recebimento. Está lá no inciso 7. Ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e à unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Joia? Então, fixação é a letra C. Gente, letra B, ó, taxar determinado vestígio com uma certeza de veracidade dos fatos. Veja, o papel da perícia não é falar sobre a verdade, o que aconteceu naquele local. Ele não é isso, não é dizer quem fez isso foi fulano. Esse não é o papel da perícia. O papel da perícia é dizer quem estava ali, é responder alguns quesitos, tá? E agora, como a autoridade policial vai interpretar, isso depende dele. Então, digamos lá, ó, tinham 5 pessoas numa sala, fulano morreu. Tem 4 suspeitos. O que é que você vai dizer? Olha, os 4 suspeitos, ele levantou lá, olha, eu posso confirmar que os 4 suspeitos estavam aqui. Pronto. Agora, quem foi? Aí não é perícia, é com a investigação policial. Digamos que a profundidade da, digamos que foi uma facada, a profundidade da facada pelo ângulo, levado a dor na potência, percebe-se que só uma pessoa de 1,90 poderia fazer isso. Então foi aquele que tem lá 1,90. Aí depende da investigação policial. O que a perícia vai dizer que foi o ângulo tal, com a força. Pronto. Mas não é dizer quem foi. Quem vai fazer isso é a investigação policial. Joia? Vamos lá. Quinta questão. Essa foi boa. Quinta questão. Vamos fazer logo todas de vez aqui, tá, gente? E agora, a partir de agora, acho que vai ver 2 ou 3 por folha. Questão 5. Assinale a alternativa incorreta. E aí, presta atenção, gente, que é a incorreta. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle do vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de polícia oficial de natureza criminal. C. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e hora do processo. D. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições para armazenar determinado material, deverá a autoridade policial informar o Ministério Público. Tá? Qual dessas 4 está certo? E aqui nós temos esses 6 e 7 é verdadeiro ou falso, tá? Julgue a cadeia de custódia. É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a lógica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crimes, e dessa forma, aplicando-se de forma única pela autoridade policial no inquérito policial. 7. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a ordem cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse, manuseio, a partir do seu reconhecimento até o processamento e armazenamento. Joia? 3 minutos agora, tá bem, gente? Vai lá para responder todas. Deixa eu botar o tempo.
Veja aí, eu não entendi direito o que você quer que a gente faça em relação às questões 6 e 7, porque são afirmações. É para a gente fazer o quê? Dois, um. Vamos lá. E aí, pessoal, quinta questão. Qual é a resposta? Aqui eu tive letra A. Também não entendi a sexta e a sétima. Certo. 5D, a outro botou 5C, 6FF, C. Vamos lá. Pessoal, quinta questão. O recipiente para condicionamento, e eu vou lembrar para vocês, gente, olha o CPP. Tá, é, talvez você esteja no celular agora, né? Mas se estiver no celular, não sei se dá para abrir ou não o CPP. Mas se der, abra, porque a ideia é você, desse tipo de material, é você pesquisar, é você conseguir olhar e verificar onde está, ler. Isso vai auxiliar na memorização do conteúdo. Veja, o recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Joia, isso está onde aqui? Vamos ver aqui. O recipiente. Artigo 158-D de dado. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Então, artigo 158-D, letra A, correta. B. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Certo também, isso está no artigo 158. É. Artigo 158 é igualzinho como está aqui. C. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e hora do processo. Certo também. Está no parágrafo terceiro do artigo 158-E. Gente, todo mundo que tiver acesso ao vestígio, você tem que saber que teve acesso. E essa pessoa vai registrar nome, data e hora que ele teve acesso àquele registro, àquele vestígio. Se ele levou o vestígio, ele vai botar quando levou e quando retornou o vestígio. Tudo é documentado. Agora, olha a letra D. Caso o central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial informar o Ministério Público. Opa! Artigo 158. Deixa eu ver. Parágrafo único do artigo 158-F. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material,
deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Ou seja, o Ministério Público nem participa disso aqui, tá? Nem participa. Então, qual que está incorreta? Letra D de dado, tá? D de dado incorreta. Certo, gente? É que na questão C, a última palavra tá processo. E no CPP, a última palavra é acesso. Pensei que fosse uma Acesso. pegadinha. Bom, mas é boa mesmo. Olha, porque veja, quando você estiver em dúvida, porque é como o Paulino falou, realmente lá é acesso. Aí o que que você faz? Analisa dentre aquelas duas possibilidades, qual é a mais provável que está errada. Então, digamos, e aí, Apolino, é interessante realmente esse caso. Olha, eu acho, eu sei, eu tenho certeza que no CPP não é processo. É acesso, tá? Digamos que eu coloquei, é para sublinhar, mas foi. É acesso. Então, isso aqui eu sei, ó. Agora, será que é processo? Vamos ver isso aqui. Agora, analisando esse aqui, eu tenho certeza que essa está errada. Percebe, gente? Então, essa aqui com certeza está errada, porque o Ministério Público nem participa. Então, essa é verdadeira. Joia? Vamos lá. Questão 6. Aí a maioria botou aqui, só um falou, falso, né? É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a lógica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crimes e, dessa forma, aplicamos de forma única pela autoridade policial no inquérito policial. Pessoal, o que significa isso? Forma única. Uma vez só. Veja que a gente já fez uma questão parecida com essa anteriormente. Uma vez só. Então, só vai. Acho que a questão foi mais ou menos dizendo que o vestígio só pode ser analisado num inquérito policial. Não, tá? Não vai ser utilizado apenas no inquérito policial. Então, esse conjunto de procedimentos não aplica-se apenas pela autoridade policial no inquérito policial. É possível que durante o processo o juiz solicite novamente a revisitação desse material. E o 7. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes. Ó, tá tudo certo aqui. Para rastrear sua posse e manuseio, acho que também está certo, a partir do seu reconhecimento até o processamento e armazenamento. Peraí. Aí eu fiquei em dúvida. Porque quando eu vi aqui no artigo 158 e é lá em cima, 158B, B, eu acho, letra A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica. Não tem nem história aqui, mas tudo bem. Vamos lá, cronológicos vestígios coletados em locais de crime, para rastrear sua posse no museu, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Até o descarte. Não é só processamento, é até o descarte, né? Então, é aquela ideia. Começa no reconhecimento, isolamento, e aí eu já comentei com vocês, né, a ideia de reconhecimento e isolamento. Alguns acham que é reconhecimento, outros isolamento. Então, reconhecimento e isolamento e vai até o descarte. Massa, gente? Vamos lá. 8, agora 8 e 9. Agora diminuiu, é só para se dizer que é verdadeiro ou falso, tá? Então, eu vou diminuir o tempo também, tá? 1 minuto e meio. Joia? Valendo. 1 minuto e meio.
Vamos lá? 1 minuto e meio. Poliana botou falso, falso. Job também, 9 falso. Vamos vai. Questão 8. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona exclusivamente com a infração penal, ou, desculpa, com a contravenção penal. O costume já falou assim, com a contravenção penal. Pessoal, vamos lá. Artigo 100, vestígio, fala de vestígio, artigo 158A, parágrafo terceiro. O que é que diz o 158A, parágrafo terceiro? Vestígio é todo objeto, bruto, material bruto, visível ou latente, constatado e recolhido, que se relaciona com a infração penal, não é com exclusivamente com a contravenção, é com a infração penal. Veja, a infração penal pode ser de duas formas: a contravenção penal ou crime, tá? Contravenção penal e crime. A contravenção penal é uma etapa anterior ao crime. Tá? Então, veja, o Código de Processo Penal, quando ele elucida lá os crimes, a parte típica deles vai ser de crimes, não de contravenções, tá? Contravenções são crimes de menor potencial ofensivo. Então, a ideia aqui é que você vai ser de qualquer tipo de infração penal, não apenas a contravenção, os crimes de menor potencial ofensivo. Questão 9. A coleta de vestígios deverá ser realizada obrigatoriamente por perito oficial, não sei nem porque eu já deixei itálico isso aqui, foi algum erro, que dará encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessário realização de exames complementares. E aí, Jovem já botou aqui, não foi, Jovem? Preferencialmente por perito oficial. Então, não é obrigatoriamente por perito oficial. Preferencialmente. Qual é o artigo, Jovem? Você lembra aí? O artigo é. Deve ser Artigo 158C. A coleta deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Olha, gente. Inclusive, nós falamos da possibilidade do perito não oficial. Lembra? Se existe a ideia do perito não oficial, então não seria obrigatoriamente para o perito oficial. Questão 10 e 11. Fica calmo, gente. Está acabando. Ó. Você tem mais duas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Só para a gente ficar claro. Deixa eu ver. 12 até 15. Pronto. Viu? Já está acabando. Então vamos lá. 1 minuto e meio. Questão 10 e 11. Vamos lá? 1 minuto e meio. Pronto. Questão 10. O recipiente para condicionamento de vestígio será determinado pelo perito após ciência da autoridade envolvida no procedimento. Falso. E aí todo mundo acertou falso. É pela natureza. Está lá no artigo 158D, pela natureza do material. Tá? Não é pelo perito, pela natureza do material. E questão 11, essa aqui a gente já repetiu algumas vezes, a gente já está na hora de acertar, né? Já está na hora de colocar lá
como verdadeiro. Todos os institutos criminalísticos deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente a um órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Fácil, linda isso aí. Muito tranquilo. Questão 12. Um minuto essa aqui, tá? Só é uma. Um minuto. Valendo. Vamos lá? E aí, Mário verdadeiro, Poliana verdadeiro, Job também verdadeiro. Pessoal, isso aí. Questão 12. Todo central de custódia deve possuir esse protocolo com essas funções. Isso está no artigo 158-E, parágrafo 1º. Artigo 158-E, parágrafo 1º. E para finalizar nosso belo encontro, 13, 14, 15. 2 minutos e meio para essa aqui. E vamos lá, valendo.
Me perdi todo aqui agora. Ixi. Pronto, vamos lá. Vamos lá, questão 13. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro para 13. 14, falso, verdadeiro e falso, falso, falso. Vamos lá. Pessoal, questão 13. Caso a central de suja. A 13 é muito maldosa. Ó, gente, a 13 eu não acho que cairia nunca para vocês. Mas, vamos lá. Caso a central de custódia não possua. Caso a central de custódia não possua espaço com condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial e judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Pessoal, resposta à questão, falsa. Professor, mas tá igualzinho que tá ali no artigo 158, qual é mesmo aqui? Vamos ver. Vamos ver se é o nome aqui. Do Código de Processo Penal. Aqui, Código. Tá igualzinho, não, não tá igualzinho. Esse é o problema. O artigo 158. Ah, Afinal, artigo 158F, artigo 158F, parágrafo único, diz: deverá a autoridade policial ou judiciária, não é I. Quando ele coloca o I, tem que ser a autoridade policial mais a judiciária. Não, é um ou outro. Olha que maldade, né? Essa maldade foi catastrófica, mas é uma maldade, né? Já então, não, isso aqui é falso, 13 falso. 14. Conforme o artigo 158C, parágrafo 2º do CPP, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios dos locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização, certo? Com base nisso, julgue. A cadeia de custódia inova ao criar esse tipo penal, de tal forma que estamos diante de uma novatio legis incriminadora e, portanto, só se aplicando aos fatos posteriores à criação da norma. Ah, verdadeiro ou falso? Pessoal, significa o seguinte, ó, sendo tipificada como fraude processual. Olha, a pessoa que realiza isso é crime. O nome do crime é fraude processual. Esta norma, o pacote de crime, quando trouxe essa previsão do fraude processual, ele trouxe um novo crime ou esse crime já existia anteriormente? Ele trouxe um novo crime ou esse crime já existia? Pessoal, esse crime já existia. Não lembro se eu comentei com vocês isso na aula anterior, tá? Mas esse crime já existia. Não é uma novácio legis. Já está lá no Código Penal a previsão da fraude processual, que é referente a tentar enganar perito ou tentar enganar atividade judicial. Deixa eu ver se a gente encontra aqui rapidinho. É... Vamos terminar aqui que a gente procura, só para a gente ver se a gente acha rápido para vocês visualizarem, tá bem? Mas está lá no Código Penal. Abre o Código Penal depois, bote lá fraude processual e você vai encontrar fraude processual. E questão 15. Conforme o artigo 158D, parágrafo 1º, todos os recipientes deverão ser selados com lacre de numeração individualizada de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte, certo? O recipiente só poderá ser aberto pelo perito mediante autorização judicial, que será motivada pelos fatos de direitos. Falso, gente, falso. Veja, ele está dizendo o seguinte: a atividade pericial só vai ser realizada depois que o juiz autorizar. Não tem lógica. E não tem lógica, tá? Ele vai transportar e quando chegar lá no perito, ele vai abrir, e aí eu comentei com vocês, né? Ele vai abrir, cortar o lacre, periciar e depois vai botar o lacre de volta em um outro recipiente, fechar novamente e devolver, tá? Então, não, falso. Pessoal, tudo bem? Tranquilo, gente. Deu para acompanhar até aqui essa nossa jornada na cadeia de custódia. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Espero que tenham aproveitado esses nossos dois encontros. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Somar um pouco mais aqui com o professor Marcel no desenvolvimento da nossa perícia e nessa ideia de cadeia de custódia, quanto ela é importante e quanto a gente precisa ainda evoluir na questão da cadeia de custódia. Viu? Espero que vocês tenham aproveitado. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço, aproveitem o fim de semana e qualquer coisa pode falar comigo, tá?
O material eu vou passar para Marcel e vai passar para vocês, tá bem? Abração, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Obrigado aí. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Feliz Dia dos Pais, verdade. Tudo de bom para vocês, gente. Foi um prazer estar com vocês, Poliana, Mário, Job, Paula e Kleber. E até a próxima. Tchau. Fui.